Chegou agora, gente, a hora de falarmos sobre alinhamentos de objetivos para 2022. Para isso, nós vamos conversar agora com a psicóloga Érica Brito, que veio combinada comigo da mesma cor, gente. Olha como é que Deus é bom, vai cuidando de tudo. Olha bem. Olha bem como é que nós estamos. Sem combinar nada. Sem combinar nada. Obrigada, Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Uma alegria tê-la conosco, Érica, começar esse ano, né, para a gente traçar essa questão de metas. Porque parece que o fato de mudar 24 horas, começou tudo de novo, a mente. Como que funciona isso na mente da pessoa? Pois é. Bom, primeiro, estou muito feliz de estar aqui, especialmente porque a gente está no início do ano e, como a Moninha falou, né, sempre tem uma expectativa dessa virada. Quer dizer, parece que tudo parou num ano e, de repente, tudo recomeçou no ano seguinte, né? Então, obrigada pelo convite para falar sobre isso, que é tão importante na nossa vida e a gente nem se dá conta de que a expectativa, na verdade, ela se depara com a realidade e muitas vezes é uma realidade que nos frustra, né? Uhum. Então, primeiro, você perguntou, por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a gente está dentro de uma construção temporal, né? Quer dizer, a gente pensa num passado, num presente e no futuro. Sendo que, na verdade, o que a gente vive? A gente vive o presente, mas a gente não vive o presente sem pensar no futuro. Então, é normal a gente ter expectativas, fazer expectativas? Sim, é normal, faz parte do ser humano, né? É inerente à vida do ser humano pensar nesse futuro, projetar o futuro. Mas eu costumo dizer, sabe, Boninha, que a gente precisa muito viver o momento sem viver do momento. O que significa isso, né? Viver o momento é que eu preciso realmente aproveitar aquilo que eu estou vivendo, mas não deixar, igual a música fala, a vida me levar. A expectativa ela é importante, então o marco de virada do ano pode ser muito proveitoso, então não é de todo ruim, pelo contrário, né? É bom sim a gente fazer marcos na vida da gente para que a gente tenha um ânimo, para que a gente tenha motivação. Então acaba que a gente adquire uma motivação, uma esperança com essa passagem de ano. É esperado, assim. A gente vive nessa realidade temporal. Ô, Érica, quando você fala da música Deixa a Vida Me Levar, né? O ideal, então, é que se eu não tomei as rédeas da minha vida na hora que faz essa virada de ano, a primeira expectativa que eu preciso fazer no meu coração é tomar as rédeas da minha vida? Eu diria que a expectativa, ela é algo que nos preenche em um sentido, no sentido de nos dar a motivação, tá? Mas qual é a questão? A questão é que tomar as rédeas da vida nem sempre é algo tão certinho, nem sempre é algo tão objetivo, simples, né? Como a questão das metas. Simplesmente eu tenho um objetivo, e aí como que eu vou pensar nesse objetivo? Então, eu vou construindo metas para alcançar realmente esse objetivo. Mas no meio do caminho, eu me deparo, né, com as minhas questões internas e externas, ou seja, contingências, ou seja, a minha realidade de vida, os meus bloqueios internos para ir galgando até chegar nessas metas. Então, é importante traçar essas metas? É importante a pessoa... Ou assim, não vou traçar meta nenhuma, não, também não quero deixar a vida me levar, mas não ter metas. É importante a gente ter meta? Sim, mas eu digo assim, Moninha, a gente não pode nunca enquadrar ninguém, né? Eu não gosto de maneira nenhuma dessa questão desse enquadramento, porque hoje em dia nós estamos num momento em que as pessoas querem copiar, né? Querem copiar tudo que acontece nas redes sociais. Então, mais importante do que traçar metas, né, para a vida, é ela entender o que vai ser importante para ela. Tá? Então, essa perspectiva de metas ela é muito boa, sem se preocupar demais com os estereótipos externos, sabe? Então, assim, buscar aquilo que é da essência, aquilo que vai te trazer uma construção importante, aquilo que vai trazer, de fato, o benefício, né? Interno, mas também externo, sem ficar muito preocupado com os modismos, sabe? E porque às vezes, né, e muitas vezes, a gente não consegue cumprir as metas. Você acha que
talvez a gente não tenha se empenhado o suficiente. Eu faço, vou fazer meta. Esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou estudar inglês, esse ano eu vou emagrecer. Acaba, esse ano eu vou ganhar na Mega Sena. Não, a primeira meta que eu tracei já não aconteceu, então eu largo o resto pra lá. Exato. Primeiro, olha para você ver. Você falou de metas, por exemplo, emagrecer. Se são metas próprias, né, internas, que bastaria questões próprias suas, no sentido de você buscar alcançar esse objetivo, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar que você vai se deparar com as suas dificuldades internas. Então, gente, se fosse fácil a gente fazer qualquer coisa que a gente sabe que é certo, todo mundo faria, né? Então, por que a gente não consegue fazer, tá? Tem um detalhe importante que chama assim, deficiência de autocontrole e autodisciplina, que é uma das coisas que mais prejudicam a pessoa a conseguir alcançar essas metas. Repete, deficiência... De autocontrole e autodisciplina. Então, deficiência é a falta. Exato. Autocontrole é quando eu não tenho controle meu, e até das emoções também. Sim. E autodisciplina, quando eu perco as estribeiras... Roda a baiana. Exatamente. É por aí, né? O autocontrole parece até uma palavra meio difícil no sentido de que será que eu preciso me controlar? Tá? Parece que eu tô rígida em alguma coisa. Então, assim, os extremos, eles são muito ruins. O bom é que a gente tenha esse equilíbrio. Então, o autocontrole, ele me leva a pensar os momentos adequados para fazer ou deixar de fazer. E a autodisciplina me coloca, tá, em posição dessa atitude, né? Se eu tenho que acordar às 7 horas da manhã para fazer uma atividade física, eu consigo, eu acordo, eu levanto, eu vou e faço, né? E não é fácil isso. Então, quando a gente tem, muitas vezes, padrões que nos dificultam, a gente precisa tratar isso, a gente precisa cuidar, a gente precisa ir para, às vezes, uma terapia, mas, às vezes, nem sempre uma terapia, às vezes, uma conversa, né, com um amigo, uma amiga, ou, às vezes, trabalhar junto no grupo, né? Então, no caso da atividade física, por exemplo, a história do esporte que você caminha junto com as pessoas, combina com alguém de ir, né? Isso tudo influencia para nos ajudar nesse autocontrole e autodisciplina para a gente alcançar essas metas. Maravilhoso. E aí, então, é importante também que eu separe metas por áreas de vida. Saúde, família, profissão. É importante que eu escreva? Moninha, cada um vai ter que escolher o seu jeito, tá? Escrever é algo que é mais didático, né? E nos ajuda nessa organização. Se a gente for parar para pensar, então, como eu falei do autocontrole e da autodisciplina, pessoas que têm alto nível de conscienciosidade, quer dizer, outra palavrinha nova, mas... Calma. O que é conscienciosidade? Conscienciosidade é quando você realmente pensa naquilo que você precisa fazer e você faz. Entendi. Pode doer, pode ser o que for, mas você assume e vai até o final, né? Então, pessoas que têm vamos pensar assim, a alta conscienciosidade, pessoas que têm mais autocontrole, mais autodisciplina, são pessoas que, em geral, conseguem fazer as coisas e gostam de escrever, gostam de colocar em planilhas, sabe? E elas, de fato, executam. Então, para aquelas que não têm muito essa capacidade de autocontrole, autodisciplina e conscienciosidade, o que a gente recomenda? Que faça a mesma coisa que os outros que conseguem fazer, geralmente já fazem naturalmente. Então, é bom, sim, preencher, colocar planilhas, fazer, desde que eu não me torne uma escrava ou um escravo daquilo que está escrito no papel, porque, de fato, eu sou maior do que o papel. Isso é importante. Érica, a gente precisa de prestar atenção quando a gente faz meta. Por exemplo, quando eu separo por família. Sim. Algumas coisas não dependem só de mim. Então, eu preciso de fazer metas que dependam 100% somente de mim. Isso. Moninha, então, vou voltar até numa coisa que você disse, né? Você falou assim, eu tinha uma meta de ganhar na Mega Sena, né? Não ganhei. Desejo, eu não ganhei. Pois é. Julguei, mas não ganhei. Exato. Então, olha para você ver, essa é uma meta, né, que diz muito mais de um desejo do que de qualquer meta. Sim. É um desejo. Então, qual que é a diferença desse desejo para essa meta?
Ah, tá. Então vamos separar isso. Vamos. Ganhar na Mega Sena não é uma meta, é um desejo. É um desejo. Tudo bem, eu posso ter um desejo e trabalhar para isso acontecer. O mínimo que eu tenho que fazer é jogar sempre. Né? Todo mês lá para conseguir. Mas vamos pensar numa realidade mais palpável, né? Nós somos seres biológicos, então nós temos um entendimento do biológico, do psicológico, do social. Nós vivemos em relação, né? Em relações, nós vivemos em família. Então, não adianta eu pensar só que as metas são só minhas e eu vou trabalhar em cima delas e pronto, acabou. Isso seria uma forma muito individualista, muito autocentrada, né? Então, voltando para a sua pergunta, eu devo sim pensar em metas que são individuais, mas pensando que eu vivo com a minha família ou com as pessoas que estão em volta de mim e que eu não vou atropelá-los. E posso construir metas que são, inclusive, familiares. Tem famílias que têm um ótimo hábito de se reunirem, por exemplo, semanalmente, para planejarem, né, se vão viajar, o que vão fazer. E aí todo mundo se envolve naquela meta. Todo mundo vai pensar em economizar ao longo do ano, por exemplo, para no final do ano cumprir esse objetivo de uma viagem. Então, metas são importantes que sejam construídas individualmente, pensando no ser, né? No aspecto, por exemplo, da saúde, no aspecto do emocional, no aspecto do social também. Né? Maravilhoso. E nesse grupo, pensando que a gente faz parte de um sistema, né? Que deve funcionar muito bem. Isso é maravilhoso, gente, olha só. Essa conversa está boa demais. Nós vamos continuar no próximo bloco com a psicóloga Érica Brito. Preciso parar um pouquinho e ir para o intervalo. E não saia daí, volta que nós vamos continuar falando das oportunidades de recomeço, de virada do ano, de meta, de coração, de família. Fica aí, voltamos já já. O problema de se frustrar na expectativa e a pessoa trabalhar essa frustração, como que faz? Pois é, Moninha, eu acho que, assim, se a gente for parar para pensar, trabalhar as nossas frustrações é o que mais tem sido importante na nossa vida, tá? Infelizmente, a gente, né, nós passamos por esse contexto de pandemia, o nível de frustração das pessoas no sentido daquilo que elas não podiam mais fazer, né? Elas foram cerceadas, assim, nesse sentido de fato, assim, um risco muito... ao mesmo tempo que era real, né, também não era palpável. Então, pensa nesse aspecto do quanto as pessoas foram, né, entristecendo no sentido dessa frustração, né? Por quê? Porque a gente vive nessa expectativa de andar para frente, produzir, viver, ser feliz, né? É importante que a gente seja feliz, é importante que a gente busque, né, essa felicidade. A expectativa, ela está muito alinhada com essa busca de felicidade, sabe? A gente sabe que a palavra felicidade dá a entender, assim, de uma utopia, no sentido assim, de fato, a gente vai alcançar um dia essa felicidade. Tal felicidade. Então, muito bom você ter falado isso, porque é possível alcançar essa tal felicidade? Nossa, poeticamente, né? Talvez poeticamente sim, né, Moninha? Até porque a gente tem esperança e a gente tem fé, né? Mas no dia a dia nós estamos imersos, né, em um mundo que vem com uma série de dificuldades e a gente precisa transpor essas dificuldades. E no momento que eu estou transpondo as dificuldades, eu me deparo com os meus limites, eu me deparo com aquelas tristezas também que eu já carrego desde tempos atrás, né? E aí o que acontece, né? Eu vou criando expectativa para alcançar essa tal felicidade e na hora que ela não vai chegando, eu vou me frustrando, né? Então, assim, também depositar essa energia toda nessa expectativa, né, nas expectativas que a gente vai traçando, e isso é muito complicado, né? Por isso que depositar essa energia no que eu vivo é muito mais interessante, né? Já de cara, já é uma possibilidade grande de eu ir trabalhando a frustração. Exatamente. Ia perguntar isso. Como trabalhar essa frustração?
frustração, né? Essa possibilidade da realidade, né? Como a gente está falando de expectativa versus realidade, dessa realidade no final não ser aquilo que condiz com o que eu tentei, quis, né? Busquei, tá? Várias formas, sabe, Boninho? Então, primeiro de tudo é antever, pensar que pode dar errado, né? Então, eu sempre dou um passo, mas eu vou pensando antes, esse passo pode dar errado, né? Quer dizer, se der errado? E se der errado, eu vou trabalhar para isso. Para quê, tá? Como diz o outro, né? Eu caio, levanto, abano a poeira, dou a volta por cima e continuo. Continuar nem sempre é fácil, mas eu tenho que fortalecer cada vez mais os vínculos com as pessoas que estão do meu lado, com a família, com as pessoas do meu trabalho, buscar aquilo que realmente tem a ver comigo, que me completa. Por quê? Porque eu vou ver que a expectativa criada, ela não é maior do que eu mesma, né? Quer dizer, eu, pessoa, sou mais importante do que qualquer objetivo que eu venha a trazer, né? Ou a traçar. Érica, você acredita, a falta de expectativa pode ser um sinal de depressão? É importante, sim, a gente pensar em metas, é importante pensar em expectativas, é importante pensar no futuro, tá? Quando a gente fala de expectativa, a gente pensa também um pouco assim no excesso, que seria vinculado à ansiedade. Então, vamos pensar que a ansiedade faz parte da vida humana, né? O projetar o futuro faz parte da vida humana, expectativa faz parte da vida humana. Então, se há ausência de expectativa, de desejos, infelizmente, sim, faz parte. Eu diria, assim, que é um processo em que a pessoa pode estar, assim, num processo depressivo, pode estar num processo de um desânimo. Então, é um sinal, sabe, Moninha? Para a gente pensar nisso. Érica, chegou uma pergunta aqui no chat e fala assim: as minhas metas precisam ser fluidas. Eu entendo que vão caminhar, fluidas que caminham, né? E eu preciso me adequar à minha realidade. Então, para essas metas fluírem, eu vou entender a pergunta desse jeito, e se a pessoa falar isso, vocês me avisam. A meta precisa ser fluida para eu adequar à minha realidade. Eu preciso ter uma meta também dentro da minha realidade? Total. Um pé no chão? Não, essa que é a questão, inclusive, do desejo, né? O desejo de ganhar na Mega Sena. Ok, eu tenho desejo, mas qual que é a realidade, né? Qual que é a chance disso acontecer? Eu tenho que trazer para uma possibilidade, para uma realidade, ok? Eu gostei desse termo, metas fluidas. Por que metas fluidas, né? Sai da rigidez, né? Quer dizer, eu posso traçar a meta. Vamos voltar para o emagrecimento, que é um tema também que eu gosto. Nossa, esse tema, eu amo esse tema. Já comecei, hoje é o primeiro dia do ano, segunda-feira, Dia Nacional da Dieta. Já começamos a dieta, você começou? Então juntas. É dia. Então, por que eu gosto? Porque uma coisa é você planejar, né, dentro de uma realidade. Eu vou perder 10 quilos em um mês. Isso é bom? Isso é saudável? Quanto tempo você levou para ganhar esses 10 quilos, né? Exato. Então, o que é essa fluidez, né? Eu entendi bastante, assim, que talvez a pessoa queira perguntar nesse sentido. Eu não posso ser rígida mesmo, não. Isso mesmo, a pessoa mandou flexibilidade, é isso mesmo. Fluidez que ela quis dizer. Até bom essa pessoa ter falado da flexibilidade. A importância da flexibilidade na vida do cotidiano. Acho que isso aí é das coisas que mais a gente precisa hoje. Tá? A sabedoria implica em a gente ser flexível, em a gente entender que eu não posso ser radical, né? Seguindo, né, a teoria até que eu falei sobre o autocontrole e autodisciplina, que é a minha área de atuação que chama terapia do esquema. Um dia a gente vem cá para conversar sobre isso. Vamos falar dele aqui agora. Existe o padrão inflexível. O padrão, a pessoa que tem um índice muito alto de padrão inflexível, geralmente ele sofre mais, porque ele tende a levar as coisas dentro daquela traçado rigidez. E quando nem sempre dá certo, e quando não dá certo se frustra, e quando se frustra cai, quando cai começa, diríamos,
gatilho que está usando muito hoje em dia. Sim, sim, tá. Esse termo, né, Moninha, que todo mundo conhece, ele é muito bom para a gente exemplificar isso. Gatilho é quando exatamente a pessoa cai naquela decepção e aquele processo interno a altera, né? Dentro dela tem algo ali que como diriam os antigos, sai do prumo e aí vai ter a reação àquilo ali que aconteceu internamente. E essa reação pode ser tristeza, raiva, e se manifesta de que forma? Com um comportamento que pode ser ruim, mais destrutivo para ela ou destrutivo para quem está por perto, né? Então, essa frustração que está relacionado com esse gatilho também, que você está me falando, né? Vai gerar consequências que não são nada adequadas, nada boas, né? Para quem está em volta. E precisa se cuidar dessa frustração. O que é esse... Teoria do esquema? Terapia do esquema. O que é terapia do esquema? Nossa, bom, a minha área, Moninha, psicologia tem várias áreas, né? Mas a minha área é a cognitiva comportamental. Mas a gente sabe hoje que a cognitiva comportamental, ela atua de maneira maravilhosa até certo ponto, né? Mas a partir de alguns pontos em que os padrões são mais rígidos, são mais difíceis de serem revertidos, né? Ou tratados ou cuidados. Por exemplo, essa própria questão da frustração, né? Eu me sinto tão frustrada e eu fico anos naquela frustração, tá? Eu preciso investigar um pouquinho quais são os esquemas internos que essa pessoa tem, que diz de quê? Diz desse lado emocional dela, né? E que a dificulta de tratar esses aspectos. E aí, com isso, né, ela vai agir, né, de maneira a obedecer internamente os seus esquemas, né? Então, quer dizer, a resposta dela pode ser uma resposta mais agressiva, mais nervosa, tá? Ou vamos fazer o seguinte, que o nosso tempo já ficou curto, vai ter que voltar de novo para contar nós vamos ter um bloco só falar sobre terapia do esquema. E aí, só um detalhe, é interessante, Maninha, porque com a terapia do esquema também, eu consigo muito lidar com essas frustrações, sabe? Lidar com os traumas, lidar com, se a gente está falando de expectativas não cumpridas, sabe? Então... eu defendo muito isso. Maravilhoso. Nós vamos voltar, viu, gente? Nós vamos voltar. Érica, a última vez que você esteve aqui ano passado, no meio da pandemia, né? Você foi online, você falou de 4 letras. Orar, né? Orar. Ouvir, eu ainda lembro, acolher. Eu queria que a gente terminasse esse bloco falando dessas 4 letras, da importância que é isso e quais são, o que significa cada uma delas. Tá. É o ore, né? Ore. No sentido de ouvir, né? No sentido de... às vezes a gente entra pelo ouvido, mas de fato a gente não sente, né? Vou falar meio fora da ordem, tá? Não tem problema não. Mas o ouvir, o pegar isso que é da nossa audição, mas trazer para dentro, que é escutar. Com o coração. Escutar com o coração profundamente, né? Entrar em conexão com aquilo que eu acredito, né, que é a minha transcendência, né, porque eu tenho um ser superior a mim, que é, no caso, cada um, né, tem a sua fé, e isso é fundamental. Então, entrar em oração, né, conversar sobre aquilo que te angustia, né, isso é de fato algo que nos dá a possibilidade de religar a quem nós somos, a quem está do nosso lado, sabe? No sábado eu estava escutando o padre Fábio de Mello de falar de religiosidade, né? Que tem muitas pessoas, você viu? Isso é muito lindo muitas mesmo. Pessoas assim que têm essa capacidade de religar, né? Então, esse processo, né, quando a gente fala do ore, né, que é de um restabelecimento interno, que é de uma conexão comigo mesma, e ao mesmo tempo é uma conexão com Deus, é uma conexão com o outro. É nesse momento desse orar que eu falo dessa religiosidade, dessa religação comigo, com as pessoas, com Deus. Ai, que lindo! Ai, que maravilha começar o ano novo assim, gente, olha só. Quer conversar com a Érica? Vai no Instagram dela, @EricaBrito, PSI, de psicologia, @EricaBritoPSI, tá na tela. O WhatsApp 319-9103-8264.
segue, compartilha, lá tem sempre dicas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda em DM e link na bio. Na bio vai ter todas as informações de atendimento de consultório. Já voltou presencial, atendimento online? Sim. Tem uma demanda grande ainda no virtual, mas o presencial também tem pessoas que gostam e faz muito bem para elas. É verdade. Então, olha, às vezes você não está podendo ir, atende, mas precisa de uma palavra, precisa conversar, atende online e também no presencial. Ô, Érica, muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Uma delícia que aquece o nosso coração. Um feliz ano novo. Obrigada, que 2022 traga leveza, saúde, paz e muita alegria na presença do Senhor. Para nós e para esse mundo todo, né, Moninha? É. Muito feliz de estar aqui com vocês, assim, muito feliz mesmo, muito grata. E eu desejo que esse ano de 2022 seja, de fato, maravilhoso na vida das pessoas. Amém. Fala para as pessoas ali com a câmera. Pode dar seu feliz ano novo? Desejo para todo mundo um ano novo, né? Um 2022 cheio da presença de Deus, da presença de paz, né? Porque eu também tenho a minha fé, além de tudo, e que todo mundo tenha essa possibilidade de se cuidar, de se enxergar, de se observar, sabe? Buscar ajuda, buscar conexão com as pessoas, buscar religação, né, com as pessoas. Então, um grande beijo para todo mundo e fica aqui meu carinho.